Se você já assistiu Simpsons, você vai se lembrar que o Homer trabalha em uma usina nuclear. E ele é um operador de reator. E quando a gente assiste Simpsons e vê como que é o trabalho do Homer, isso pode dar uma sensação pra gente de que um reator é um local que não existe um controle, onde se tem radiação à torta e à direita e que traz um risco gigantesco, especialmente porque a gente também se lembra de Chernobyl e já associa uma coisa com a outra. Mas afinal de contas, né? Como que funciona um reator nuclear? O que ele é? Para que ele serve? Para responder essas perguntas, eu trouxe um convidado especial para o episódio de hoje e, inclusive, eu já adianto as minhas desculpas para vocês ouvintes que a minha qualidade do meu áudio está péssima. Parece que eu estou falando de dentro de uma lata de lixo. Mas é porque eu realmente me atrapalhei inteira com o microfone que eu ia usar e acabou captando do lugar errado. Mas eu acredito que dá para entender. Pelo menos o áudio do nosso participante de hoje está com uma qualidade bem boa, já que é ele que fala a maior parte do tempo. Dá pra gente ouvir. Tentei consertar, mas não tive muito sucesso, não. Enfim, gente. Então, espero que vocês gostem do episódio que a gente vai fazer hoje. E vamos acompanhar, então, essa sequência. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje, finalmente, depois de 84 anos, eu trouxe o assunto que muitas pessoas querem saber, que é como funciona um reator nuclear. E para que a gente possa falar a respeito desse tema, né? Infelizmente, eu não sou detentora de todo o conhecimento necessário. Eu trouxe um auxílio, eu trouxe um apoio. E eu chamei para participar desse episódio aqui comigo uma pessoa que é amiga minha de longa data, que inclusive entende bastante sobre esse assunto, que é o físico Felipe Kipper. Felipe, se apresente para nós. Muito bem-vindo e Olá. muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olá, Paola. 84 anos é bastante tempo, hein? É O pessoal deve bastante. estar ansioso já, tudo bem. Nossa, gente, e cada episódio que eu falo, eu prometo e nunca trago. Mas agora concretizou-se, graças a você. Muito obrigada, Legal. Felipe. Paola, Conta pra gente aí, quem é você? acho que a gente se conheceu também já trabalhando junto, né? Com essa questão de radiação, né? Já trabalhei com vocês aí no Paraná. Eu sou físico médico, sou formado pela USP de Ribeirão Preto. Eu fiz um mestrado em percepção pública das instalações nucleares, lá no IPEM. Depois disso, apresentei meu mestrado, trabalhei um pouquinho com radioproteção no Paraná, trabalhei um pouquinho em São Paulo antes até. E agora eu estou trabalhando no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com a parte de radiodiagnóstico. Desde 2 meses atrás, aqui em agosto. Eu comecei Gente, o Felipe é um amigo meu de longa data, inclusive eu só entrei nessa área de proteção radiológica graças a ele. Ele que mostrou para mim, ele me levou para a empresa Núcleo para fazer um estágio, e aí eu fiquei. Tanto que por 6 anos, né, Felipe, acho que foi 6 anos, né, que a gente trabalhou junto, Foi. e a gente estudava junto, a gente fez, inclusive, a nossa pós-graduação, né, o Felipe fez junto comigo, né, nossa especialização em proteção radiológica, então a gente compartilhou muita radiação aí nesses 6 anos. Haja dosímetro. Sou fã do seu Haja podcast, dosímetro. viu, Paola? Demais. Ai, ai. Não tô perdendo Que nenhum. bom, Felipe, Kisting, agradeço adorei o bastante. acidente de Kisting, esse daí que você falou do lugar mais radioativo do mundo. Eu conhecia como Kisting, né? Esse acidente. E eu lembro que ele era Pois é. nível 6 aí da IAEA, que vai de 1 a 7, né? O Kisting é nível 6. Então, esse negócio, inclusive, já que você falou nisso, né, até antes da gente falar de reator, eu sempre diferencio para os ouvintes aqui os acidentes radiológicos dos acidentes nucleares. Mas essa escala da agência, ela é para todos os acidentes de modo geral, né? Seja em usina, seja em ambiente comum, digamos assim, né? Porque eu sei que Chernobyl é um acidente que também tem uma escala grande aí, e esse eu chamo de Mayak, né? O acidente de Mayak, que você chamou de outro nome aí, então quer dizer que ele realmente foi um dos mais complicados aí, digamos. Acho que ele vale um podcast à parte, né? A gente pode um dia falar dessa escala da IAEA de acidentes. Mas só para resumir aqui, ela é uma escala que vai de 1 a 7, quanto pior o acidente, maior o número, né?
E em 7 a gente tem aí, olha só, 2 reatores nucleares, só o de Fukushima e o de Chernobyl. Em 6 a gente tem Kistin. E respondendo sua pergunta, em 5 a gente tem Goiânia, né? Então tá aí a prova de que as coisas estão misturadas nessa escala. Entendi. Realmente, então, eu sei que o de Goiânia ele é considerado o pior radiológico, mas fora de área nuclear. Então, pra vocês verem, né, gente, os outros que são em escala acima, realmente envolve o tão estigmatizado reator nuclear. E aí, justamente, a gente vai cair na grande pergunta da vida, do universo e tudo mais desse episódio aqui, que é o que é um reator nuclear? Eu, pelo menos, quando penso em reator, a primeira coisa que vem na minha cabeça é os Simpsons. Eu lembro daquele desenho, porque a gente vê o Homer, né, mexendo lá com material radioativo e tudo mais. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, o que é um reator nuclear, o que ele faz, para que ele serve, como é que funciona, enfim, essas perguntas básicas aí. O que você tem para contar pra gente sobre isso? Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa assim, que eu gostaria de falar é que o emprego dos meus sonhos é o emprego do Homer, cara. Não tem emprego melhor do que ele, né? O cara fica na usina, entrando um negócio de boa, sentado ali, às vezes erra, come rosquinha. Pô, é assim, é uma inspiração pra gente, né? A gente sempre quer trabalhar num reator por causa dele. Bom, reator é top, com certeza. Reator é o seguinte, a gente tem que entender duas coisas primeiro, que você já explicou um tantinho para o pessoal ali, quando você falou de bomba nuclear, que é a diferença entre fusão e fissão, certo? Então, quando a gente fala de fusão, né, só para relembrar aqui, a gente está juntando átomos. Quando a gente fala de fissão, a gente está quebrando eles. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz, né, é quebrar átomos. Tá? Em especial, a gente tem que saber que a gente está usando aí o urânio, o plutônio e o tório. Tá? Mas isso assim, claro que isso não começou assim, de repente alguém chegou e falou, olha, vou pegar esses átomos aí, vou quebrar eles e vou fazer energia, né? Não era... Isso começou faz um bom tempo já, né? E isso me lembra do seu episódio do 20, acho que você falou da Radium Girls, que a gente tem aquele primeiro evento, que é quando começou a gente a trabalhar com raio-x, né? Teve um cara que descobriu o raio-x. Que esse cara foi o Röntgen, né? Então, o Röntgen, em 1895, descobriu o raio-x e aí a gente começou a trabalhar com um monte de coisa ligada com radiação, etc. E o que a gente não lembra também é que logo um ano depois que o Röntgen descobriu o raio-x, tinha outro cara estudando também a radiação que se chamava Becquerel. Devem ter ouvido falar dele também. E o Becquerel ele estava estudando outra coisa, que era o urânio. Eu já sabia que tinha esse elemento radioativo por aí. Então, em 1896, ele estava estudando o urânio. Só que ele viu ali que aquele negócio emitia uma radiação, fez uns estudos, colocou um filme ali também, sabe? Naquela onda do Röntgen de colocar um filme e medir a radiação. Viu que tinha uma radiação, mas não levou para frente. Porque, assim, a do raio-x era super, super útil, né? O pessoal usava na medicina no ano seguinte, né, Paola? 1896, o pessoal já está fazendo radiação de pessoas e os médicos loucos com aquilo. O Becquerel ele deixou meio de fora essa pesquisa aí dele do urânio e que lá ficou meio encostadinho. Até que, 2 anos depois, veio uma pessoa chamada Maria Sklodowska-Curie, que, né, a gente vai fazer uns podcasts sobre ela, né, Paola? Com certeza, já foi solicitado aqui para mim muitos pedidos a respeito disso. Tá no forno, gente, tá no forno. Então, sem spoilers para esses podcasts, tá? Então, se você gosta de radiação, se você trabalha com radiação, se você se interessa por ciência, se você se interessa por biografias assim, fodas mesmo, bem legais, de pessoas que vão te inspirar, você tem que conhecer Marie Curie. Tá? Eu já vou deixar até aqui a nossa recomendação aqui, né, Paola? Tem um filminho dela no Netflix, falando sobre como foi a história de vida dela. Então, depois que você terminar esse podcast, você vai procurar a Netflix na sua assinatura, no seu coleguinha, e vai assistir esse filme. Esse é um filme escrito... Inclusive, gente, esse filme tem até em aplicativos de internet, assim, que não precisa necessariamente você ter plataforma de stream, né, que fala. Só que eu não sei se esse é bom de ver, né, porque às vezes pode pegar vírus, mas tem vários lugares disponíveis, assim, para assistir. É um filme super moderno, né, Felipe? Acho que se você puder ver pelo Netflix, né, você ainda aproveita e prestigia a obra, né, porque o filme dá um trabalho. Ah, é verdade. Com certeza, claro. Aliás, esse filme, Paulo, ele foi dirigido por uma mulher que chama Marjane Satrapi.
E essa é a mulher que escreveu um livro que o pessoal deve conhecer, que chama Persépolis. É um quadrinho bem legal, que é sobre a história dela, fugindo do Afeganistão, se não me engano, chegando como imigrante na Europa. Então é legal Nossa. porque você está vendo um filme da Marie Curie por uma mulher também que passou por poucas e boas, né? E está narrando a vida de uma Uhum. mulher. E a vida da Marie Curie, assim, é muito inspiradora, muito importante a gente conhecer nos dias de hoje. O que a Marie Curie fez? Ela descobriu que além do urânio, tinha outro elemento radioativo, que chamava tório. Ele também tinha um modelo radioativo. E ainda descobriu 2 elementos novos, que era o polônio e o rádio. Então, Marie Curie chegou pé na porta, né? Vocês sabem que nenhuma mulher tinha ganhado o prêmio Nobel, né, Paola? Nenhuma. Exato. E a Marie Curie chegou e fez o quê? Ganhou 2, logo de cara. Mas que Uhum. deixou barato, não. Então, ela começou a estudar E ela foi a urânio. única pessoa, né, a ganhar 2, né? Inclusive, não só a mulher, a única pessoa, né? Ninguém tinha ganhado 2 Nobéis em áreas distintas como ela ganhou também, né? Faz sentido. Essa é a história da Marie Curie. Quem não conhece tem que ver atrás. Aliás, ela até passou no Brasil, viu? Uns tempos, fez uma visita aqui para ver as águas radioativas de Lindóia. Não pode deixar para trás. E no mesmo ano que a Uhum. Marie Curie descobriu esses elementos, teve outro cara famosinho chamado Rutherford. O pessoal deve ter ouvido falar dele. Olha só de onde é esse cara. Nova Zelândia. Ele é um neozelandês. Um físico muito bom. E ele descobriu que além dos raios X do Röntgen, tinha também os raios alfa e beta. Então a coisa começou a Uhum. crescer, começou a ganhar corpo ali. O Villard também, que era um outro físico, junto ali com os estudos do Rutherford, descobriu ainda os raios gama, né? Que são as palavrinhas que a gente já está meio acostumado aí. E o Rutherford também cunhou um termo que você vai reconhecer aqui, Paola, que a gente usa muito, que é o de meia-vida. Foi aí que Sim. começou a aparecer essa ideia do meia-vida, né? Ele com um outro físico chamava Soddy. E meia-vida, né? Relembrar o pessoal aqui rapidamente, é que todos os elementos radioativos eles vão decaindo, né? E conforme vai passando o tempo, eles vão perdendo essa emissão de radiação. Então, a meia-vida mostra quanto tempo demora para reduzir pela metade, né? Episódio de Uhum. Goiânia, aí a gente lembra bastante disso, né, Paula? Exato. A gente sempre comenta, né, a questão do tempo de meia-vida do Césio, ali, que é 30 anos, né? E que é bem esse processo de exponencial, né? Metade, metade da metade, Exato. metade da metade da metade, e assim sucessivamente. E assim vai. Quando o pessoal começou a descobrir essas coisas de reação, eles começaram a montar algumas cadeias de decaimento. Aí, Paulo, o negócio começou a ficar mais interessante para o pessoal. O urânio começou a ganhar uma nova vida. E as cadeias de decaimento tinha várias, elas eram super complexas, sabe? Tinha, Uhum. por exemplo, cadeia do urânio, aí tinha do tório, e eles começaram a numerar elas, cadeias 1, 2 e 3, né? E o que é esse decaimento? É o urânio, por exemplo. A hora que ele naturalmente ele decai, ele muda para um outro elemento. O urânio, por exemplo, ele decai para o Uhum. tório. Aí depois do tório ele pode decair para outros e outros, e vai fazendo toda uma escadinha de eventos que aquele elemento ele muda sozinho. O pessoal começou a estudar isso. Eles acharam que isso era bem interessante. E aí veio a nossa parte que começam a entender a reação. Então, 2 físicos, que eram o Hahn e o Mayer, tá? Eles começaram a estudar esses decaimentos radioativos. Eles começaram a observar que uma nova partícula que eles tinham descoberto, que eram os nêutrons, podia ser Uhum. irradiado no urânio. E eles perceberam que estava fazendo alguma reação que quebrava o urânio. Tá? Realmente você tem que imaginar que tinha um átomo de urânio, aí vem o nêutron, que é uma partícula bem pequenininha, uma bolinha, ela acerta o urânio e quebra aquele átomo. Como que ela quebra, Uhum. gente? Quebra o núcleo dele, né? Como a gente já falou no episódio de bomba nuclear. Então, essa descoberta, essa hipótese, ela veio do Hahn e do Mayer. E aí, na verdade, foi o Hans Strassmann que fizeram isso. E eles passaram isso junto Uhum. com a Lisa Meitner, que era uma física alemã, que ela se juntou com o sobrinho dela, o Frisch, tá? E nesse momento estava começando a Segunda Guerra Mundial. Então estava começando em Uhum. 1939, 1940, e ela fugiu, né, com essa ideia na cabeça. Olha, será que esses nêutrons, quando batem no urânio, eles realmente estão quebrando eles? O que será que acontece? E essa mulher, a Lisa Meitner, que era chamada pelo Einstein de a Marie Curie da Alemanha, ela descobriu, né? Ela conseguiu descobrir que isso sim era um processo de fissão e que cada desintegração do urânio, tá, cada quebra dela, estava gerando 200 MeV por desintegração.
Isso Meu é senhor, muita é energia. muita energia. energia. É muita energia. Então, essa hipótese que veio do Han, passou para Lisa Meyer, ela conseguiu propor esse valor de energia, né? Isso é uma coisa muito importante na física. Você faz uma teoria e acha um valor. E veio o sobrinho dela, que era o Frisch, que estava também de exílio com ela na Suécia, e ele fez a verificação do valor. Então, ela fez a hipótese, ele fez o experimento e ele comprovou a hipótese dela. Então, aí, a gente finalmente conseguiu dar como descoberta a reação nuclear. Por que isso acontece? Fantástico. Quando você quebra o urânio, acontece uma coisa muito, muito útil nele, que além dele quebrar, ele emite muitos outros nêutrons, 2 ou 3 em média. O que esses outros 2 ou 3 nêutrons vão fazer? Eles vão bater outro urânio que está ali do lado, que também vai se desintegrar, vai sair em 2 ou 3, e ele também vai desintegrar, e assim sucessivamente, criando uma reação em cadeia. Essa é a chave do reator nuclear. Entendeu? Uhum. Quando isso foi descoberto, imagina só como estava o mundo, Paula. Segunda Guerra Mundial, de repente uma pessoa descobre que dá para tirar uma energia enorme, 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 de um pouquinho de De urânio. uma coisa tão pequena. Você tem uma ideia? Se a gente conseguisse consumir uma uva passa, só a energia dela, daquela coisinha pequenininha, dava para iluminar Nova York por um dia inteiro. É muita Meu energia em Deus, pouco é muita energia. coisa. E aí começa a ficar legal. Porque quando a Lisa Meyer conseguiu publicar isso daí, né, e divulgar para o pessoal, isso chegou até nos Estados Unidos, chegou num físico que estava morando lá, um italiano que trabalhava muito com isso, chamado Enrico Fermi. E aí o pessoal viu, olha, aqui tem uma coisa grande, que os alemães estão sabendo. O Einstein até escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, avisando que, olha, tem uma coisa perigosa ali, e a gente precisa começar uma corrida para ver quem vai conseguir dominar esse urânio, né? Essa forma de energia. Uhum. E aí esse cara, esse Fermi, ele vai fazer o quê? Ele vai querer, bom, eu vou querer construir então um reator. Já que essa reação em cadeia consegue se desenrolar, eu quero juntar bastante urânio para ver como que eu consigo produzir uma energia ali considerável, né? E fazer aquilo se manter, né? Aquela reação se manter. Porque embora o urânio ele quebre, ele emita alguns nêutrons, eles nem sempre conseguem chegar no outro urânio. Você precisa fazer um material que reduza a energia desses nêutrons, de modo que ele passe bem devagarzinho nos outros átomos de urânio e consiga quebrar eles também. Tá? Uhum. Então esse é o que o Fermi vai começar a fazer. Em 1942, ele foi lá em Chicago, onde eles estavam. Olha só que história maluca que esse pessoal foi fazer, Paulo. Falaram, vamos construir o reator. Onde que eles foram construir? Ah, não sei. Meio perigoso, né, o negócio. E aí ele foi falar com o coordenador do grupo dele. O coordenador do grupo dele é um cara que chamava, olha o nome do cara, Compton. Onde você já Já ouviu diz isso? tudo. Onde você já ouviu Aonde, né? essa palavra? Compton. Tá. Então, Compton, Radiação espalhada. exatamente. Quem trabalha com radiação e quem estuda isso um pouquinho, sabe que aquele efeito Compton veio desse cara mesmo. Era o cara que estudava a radiação espalhada, quando ela acerta o átomo, e por acaso também era o diretor desse instituto lá em Chicago. Uhum. E o Compton, ele chegou lá para o Fermi e falou, olha, eu vou achar um lugar aqui, né? Nem vou muito avisar o meu reitor dessa faculdade aqui de Chicago, porque ele era um cara que trabalhava com filosofia. Então foi meio que às escondidas. Ele falou, olha, se eu pedir o espaço para esse reitor aqui, o cara vai falar não. A gente está no meio de uma Segunda Guerra Mundial, não vou nem pedir. Chegou para o Fermi, deu um tapinha nas costas, falou, meu amigo, vai lá e faz. Então lá estava Fermi, Léo Szilard, foram montar o reator, o pessoal ficou com meio medo, assim, pô, se esse negócio vaza, a gente está no meio de Chicago aqui, o que vai acontecer? E começaram a construir. Esse reator chama Chicago Pile 1, tá? Chicago Pile 1, tá? Esse foi o primeiríssimo de todos. Primeiríssimo, foi por isso que eles vão conseguir montar. E uma das coisas que, como eu falei, precisava era um material que vai moderar, né, esses nêutrons, vai reduzir a energia deles. Aí foi que os americanos tiveram um super trunfo, né? Porque até o momento eles só conseguiam usar para reduzir esses nêutrons aquela água pesada, sabe? Que é uma água que tem bastante nêutrons nela, né? Enfim, era uma água diferente. Acho que é importante a gente saber que ela é bem difícil de obter.
E os americanos conseguiram entender que o grafite funcionava para isso também. E os alemães não. Então eles saíram na frente nessa corrida. Provavelmente foi por isso que eles conseguiram. Então foram lá nesse ginásio, aí montaram, né, algumas varetas de urânio, né, com elementos com urânio, colocaram ali em buracos que ficavam no chão, essas varetas alinhadas. Quem quiser procurar tem foto, né, no Google também no chão, assim, são vários quadradinhos que parecem um mosaico no chão, são as varetas enfiadas ali, né? E aí eles foram colocando e descendo elas, né? E foram vendo como se propagando essa reação. E o medo disso dar errado, né? Então você imagina o pessoal ali de noite, né, reunido de madrugada ou de manhã, não sei, todo mundo olhando, aquele monte de cientista maluco olhando uns, sei lá, uns ponteirinhos, né, uns medidores, como é que deve ser naquela época, para ver como que aquilo ia crescer. E olha o esquema de segurança deles, Paula. Tinha 2 esquemas de segurança que os caras tinham. Primeiro tinha um cara que chamava Norbert Hilbery, tá? Que esse cara, ele ficava do lado, né, do reator e tinha um lugar, tinha uma cordinha que segurava umas varetas que podiam cair no reator e desativar ele, né? As varetas, elas caíam bem entre as placas de urânio e elas iam reduzir os nêutrons, ia praticamente parar eles. Então, essas placas, elas conseguiam parar a reação. Ele ficava do lado de umas cordinhas que seguravam essas placas. Eu achei isso muito bom. O melhor sistema de segurança é um homem que solta uma cordinha. Não, pior, ele não solta, Paola. Esse cara fica com machado, olhando a corda, esperando, porque se der uma coisa errada, os caras falam, corta a corda, ele joga o machado. Meu Deus, você sei. imagina se esse cara cochila. Nossa, se esse cara dá uma de Homer e cochila, explode tudo. Que é o que acontece Meu no Deus. Simpsons. Eu não sei você, Paula. Exato. Eu imagino esse cara com uma calça jeans, uma roupa quadriculada, tá ligado? Uma barba bem grande, um chapeuzinho de lenhador, assim, com um machado, olhando uma cordinha, sabe? O Léo Cislard ali, o Fermi, assim, 2 cientistas nerdão, assim, olhando para ele com o braço levantado, sabe? Espera. Ai, que dó, cara. Não só isso, Nossa, tinha outro gente, cara chamado Samuel Allison, que ficava com um balde de nitrato de cádmio do lado, para jogar em cima do reator. Caso alguma coisa Meu Deus! Esse era o sistema de segurança. Tá? Imagina. Aconteceu alguma coisa com esse reator? Ele existe ainda? Não, já foi desmontado depois disso, né? Ah, tá. Experiência de desmontar esse reator. Tem ali um museu deles, tem as fotos, tem os pedaços dele para quem tiver a felicidade de ir lá visitar. Mas você imagina, né? Imagina se alguém entrasse nesse momento, né? Imagina que coisa louca. Você ia ver um monte de cientista apreensivo olhando os medidores, um chão cheio de mosaico e um cara esperando para cortar uma corda com machado e outro com balde na mão. Um machado do lado, cara. Um monte de cientista de jaleco com um cara de caipira de machado. Muito bom. Completamente inocente, mas muito bom. Vou até contar esse fato assim. Nos reatores tem um botão que é para cortar a reação, né? E esse botão ele chama Scrum. Scrum, né? Escreve Scrum em inglês, né? Scrum é uma palavra que às vezes a pessoa fala Scram, que é sai daqui, né? Vai para fora. Mas tem uma lenda que Scrum significa Safety Control Rods X-Men, que do inglês quer dizer assim, varetas de controle de segurança do cara do machado. Caraca, velho! Pois é. Muito bom. Tem uma lenda que fala que até hoje ficou esse nome, né? Bom, e esse reator aí que você falou, ele funcionou? Ele funcionou, ele conseguiu manter uma reação sustentável. O que é sustentável? É quando aquela quantidade de nêutrons que o urânio produz consegue ser reduzida a ponto dela estimular os outros nêutrons, né? E estimular mais do que um, estimular às vezes até 2. Então a reação ela aumenta em proporção. Isso que você perguntou, Paulo, é muito importante porque esse ponto marca essa transição da reação sustentável, mas também gera um perigo muito grande, que é o seguinte, se um nêutron consegue estimular 1 ou 2, né, ele sempre vai aumentar. Aquele próximo nêutron vai estimular talvez 1, 2 ou 3, e aqueles outros vai aumentando. Quando é que você para isso? Como é que você tem controle disso? Se as coisas estão sempre aumentando. Então aí, né, apesar de eles criarem reação sustentável, eles criaram um problema bem grande, de que se eu não Como parar, né? Exatamente. Se eu não tiver controle sobre isso, a reação escala e ela vai indo, e pronto, aí você não tem mais controle e aí você tem o desastre, né? Então isso deu certo, felizmente, tá? Eles conseguiram fazer a reação funcionar, né?
E aí, né, isso levou a dois caminhos, um deles levou até para a bomba atômica, e outro vai levar depois, né, para os reatores que a gente tem aí, os comerciais que a gente fala. Apesar desse ter sido o primeiro reator, viu, Paola? Assim, experimental, o primeiro reator para gerar energia não foi nos Estados Unidos, tá? Foi o reator de Obninsk, em 1954, na então União Soviética. Tá? Essa é a historinha de como começaram. Eu tenho uma pergunta para você, só para a gente pegar esse gancho. Veja, você falou no início, né, que quando a gente fala em questão de reações ali, né, a gente pode ter o processo de fusão e o processo de fissão. E o que vai ser o coração do nosso reator, conforme você foi descrevendo, é o processo da fissão. Então, isso significa que todos os reatores que nós temos são de fissão. Por que não fusão? Porque eu ouvi falar que fusão produz ainda mais energia. Ou existe fusão também, ou não? Já existem estudos aí bastante, tá? Na verdade, a gente tem um lugar que faz fusão aí que a gente usa bastante, que você já deve ter explicado também, que é o Sol, né? Sim, claro. O Sol é um lugar que está acontecendo fusão agora. Se a gente for pensar de uma certa maneira, né, o Sol é que manda a radiação aqui, essa radiação chega, então a gente está, de certo modo, colhendo um pouco de energia que vem da fusão, passa por vários processos. Mas, né, respondendo a sua pergunta, comercialmente a gente não conseguiu reproduzir o que acontece no Sol de uma maneira que dê para a gente gerar energia elétrica para consumo. Então, dá para a gente fazer fusão aqui na Terra? Dá, a gente tem um problema muito grande, que o material, quando faz a fusão, ele fica muito quente, mas tão quente, de modo que você não tem nenhum recipiente que você consegue guardar ele. Como é que você vai colocar uma coisa tão quente que derrete tudo? Entendi. Então, uma coisa que eles fazem para conseguir fazer a fusão, eles tentam colocar aquilo num toroide, que é um negócio magnético que deixa o negócio flutuando. Olha o trabalhão, né? Então, o grande problema aí está sendo no desenvolvimento de conseguir controlar aquilo de modo que não seja seguro, né? Vamos dizer de maneira geral. Estamos perto, Entendi. Paula? Parece que estamos perto. O pessoal diz que é nas próximas décadas. Mas, por enquanto, só temos os de fissão. Tá. Bom, então todos os nossos reatores são de fissão. E você comentou até agora há pouco, que você falou assim, esse reator lá de Chicago, né, foi o reator que eles fizeram experimental, mas daí o primeiro reator comercial foi lá na União Soviética. Então, quer dizer que existem classificações de reatores. Existe uma diferença, então, entre os reatores? É isso? Sim. Depois que o pessoal começou a descobrir os tipos de reatores, esses primeiros, né, eles eram reatores de água pressurizada, né, ou às vezes resfriados à água. Porque como aquela coisa esquenta bastante, né, você precisa refrigerar ele com água. Você também pode usar água para criar, né, alguns processos que vão gerar energia. Então, a grande sacada das gerações de reatores está nisso. Isso foi crescendo também, de modo que as maneiras, né, para você montar o reator foram ficando cada vez mais engenhosas. Por exemplo, eu vou falar uma bem legal aqui que tem. Nesse do Chicago Pile 1, né, eles colocaram umas varetas de urânio ali, né, elas ficavam bem próximas uma das outras, e isso gerava essa reação em cadeia. O pessoal agora tem umas que é tipo... Imagina uma panela de pressão bem grande, que em vez de você pôr varetas, você põe umas bolinhas de urânio. Parece umas bolinhas pequenininhas, sabe? Elas ficam numa água, meio que borbulhando ali mesmo, sabe? Próximas umas a outras. Isso é bem genial, porque o mecanismo de segurança é tipo um ralo que tem embaixo, né? Que você abre ele e todas as bolinhas elas caem por esse encanamento, elas são espalhadas de modo que você não tem mais a reação, você faz uma distância delas. Por que isso é tão genial? Porque se o reator derreter, essas bolinhas vão justamente começar a cair pelo buraco, pelo ralo, e vão se desligar. Então, eu acho isso muito genial, porque o reator, o próprio evento de criar, né, o aquecimento incontrolável, é o evento que também desliga ele. Né? Então, isso são gerações de reatores que são mais seguros. Isso que eu ia te perguntar, porque, assim, né, a gente viu já que existe... A gente sempre fala de Chernobyl, né, como o evento base de tragédia, e justamente é o que causa aí, né, o calcanhar de Aquiles, né, da energia nuclear, né, a gente vê que é um negócio complicado. E aí o que acontece? Né, eu vejo que
muitas pessoas que falam a respeito sempre vão lembrar do caso de Chernobyl. Mas eu imagino que quando a gente tem esses eventos, lições são aprendidas e eu acredito que as gerações seguintes são feitas de modo que a segurança é levado muito em consideração, né? Então eu te pergunto, né? O quão seguros são os reatores, de fato? Para essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta de volta, Paulo. O que é ser seguro? Vamos tentar chutar aí. O que você diria aqui? Faz um reator. Como você ia medir para ver se um reator é seguro ou não? Bom, eu ia tentar levar em consideração a questão de se acontecesse alguma tragédia, se o material radioativo seria exposto, se houvesse um atentado terrorista, se daria para explodir a usina, se existem barreiras físicas, se existe controle, regras, não sei, tecnologia, sabe? Eu levaria em consideração isso, assim, né? Porque a questão será que poderia acontecer um novo Chernobyl? Esse é o ponto, assim, né? Porque já aconteceu uma vez, e não foi só em Chernobyl. A gente já falou, né? Eu e você, que a gente falou já Chernobyl, Fukushima e o Mayak. A gente já tem 3. Teve mais, né? Inclusive, até se você quiser comentar de algum outro aí, né? Um grande, que é bom a gente lembrar também, mas que foi menos contido, mas que também gerou muita repercussão, que foi nos Estados Unidos, que é o acidente de 3 Mile Island, tá? Um reator também derreteu, mas ele não vazou, diferente do de Chernobyl. Ele ficou contido e ele está lá fechadinho nos Estados Unidos. Ninguém mais mexe nele, virou o próprio reator também virou uma coisa mais destruída, né? Ele derreteu, né, de fato, mas... Virou uma tumba ali como é que é, um sarcófago, né? Exatamente. Então ele está lá fechado, ninguém chega perto, ninguém mexe, aconteceu. Isso foi, acho que em 1979, se eu não me engano, mas eu preciso conferir a data. Então, bem antigo. E ele não teve vazamento de radiação. Então, como Chernobyl, né? Acho que acidentes como Chernobyl, é óbvio que a gente não tem como garantir que eles vão ser absolutamente impossíveis de acontecer, mas eu posso dizer com certeza que hoje é bem mais seguro do que já foi naquela época, né? A gente aprendeu muito com Chernobyl, isso é verdade. E é importante a gente saber que a gente não aprendeu só na questão da técnica, né? Quais são os sistemas de segurança, etc. Mas também nos processos, Paula. Isso é muito importante. Porque acho que como a gente já deve ter comentado, já pode comentar até nos próximos podcasts, uma das coisas que aconteceu em Chernobyl é que eles estavam fazendo um teste de segurança. E nesse teste de segurança eles desligaram vários parâmetros de contenção de acidentes para testar os sistemas, né? É como você tem que fazer. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa não pode ser repetida. Outra coisa que a gente também tem que entender nisso é que, quando a gente fala de radiação, tem muito esse medo, né? Será que ele é seguro? Será que não é? E como é que eu vou medir isso, né? E você falou de várias maneiras aí, vamos ver se tem blindagem, se não tem, né? Vou te falar uma medida que a gente pode fazer. Vamos ver se... quantas pessoas já morreram com radiação? O que você acha dessa, Paula? Isso me lembra... na hora que você me fala isso, eu penso em acidente aéreo. Eu faço a mesma relação. Genial. Aliás, acidente aéreo é uma das famosas, né? Para o pessoal fazer essa comparação. O pessoal fala isso direto, né? É mais provável você morrer tomando banho do que viajando de avião. Já ouviu essa? O que eu sempre falo é que as pessoas têm medo, mas é bem isso. Lá na pós, que nós fizemos juntos, inclusive, né? Você deve lembrar que a minha pesquisa no final foi sobre acidente, né? Exato. E falando em questão de pessoas que morreram relacionadas a acidentes, seja radiológico ou nuclear, não teve mais do que 600 eventos. Levando em conta o tempo que a gente tem de uso de radiação, 100 e poucos anos, até que não é tanto. É parecido com o voo, né? Poxa, avião voa todos os dias, a gente nem fica sabendo. Mas caiu um avião o mês inteiro falando daquilo, e filme, e notícia, e isso, e aquilo. E as pessoas ficam com medo. Mas acidente de carro tem muito mais em contrapartida. Mas as pessoas não têm medo de andar de carro. E olha outra coisa que também é bem maluca, pensando nisso, eu até estava pensando. E energia eólica, aquela do vento, você acha que causa acidente? Olha, olhando, todo mundo pensa que é só um ventilador. Eu, pelo menos, acho que é só um ventilador gigante. Parece que não parece inofensivo. Mas tem como. E olha, um dos exemplos, né, que o pessoal até se procurar no YouTube vai encontrar, é que o negócio, às vezes, ele perde o freio dele, que ele está girando, né?
freio trava ou quebra alguma coisa, começa a girar super rápido e pega fogo. Caralho. Outra coisa, às vezes o pessoal tem que subir lá para fazer manutenção. Acontece acidente de trabalho da pessoa cair. Já aconteceu, né? Uhum, Vamos fazer essa manutenção. Outra coisa muito importante, quando a gente pensa só do ventilador, né, na eólica. Mas não é só uhum, isso. Como é que aquele ventilador chegou lá? Né? Como é que aquela turbina chegou lá? Tem que pegar um uhum. caminhão e levar até lá, tem que ter um trabalhador para montar. E o mais importante de todos, Paula, aquele caminhão, ele emite aquela coisa que é responsável pelo maior número de mortes, né? A principal tecnologia que mata pessoas. É um caminhão que emite poluição. Então, CO2. indiretamente, exatamente, né? Uhum. Enxofre, Aquecimento global. substâncias cancerígenas, tudo isso está saindo. Então, quando a gente pensa em qual usina é mais perigosa, é a eólica, é a nuclear, é a barreira ali de energia hídrica, né? Tem que levar em conta Uhum, tudo, desde o primeiro dia, do primeiro caminhãozinho que saiu, até a manutenção, até desmontar aquilo, né? Tudo isso. uhum. Por exemplo, E as usinas hídricas também matam bastante gente, né? Causam terremotos o muito impacto que tem também, né? O impacto ambiental que tem lógico, ali. super difícil de Uhum. medir. Mas Angra veio, né? Angra veio nessa esteira aí de talvez entender isso um pouquinho mais. A gente tem até algumas. Apesar do Brasil estar cheio aqui, né, de rios, Angra veio aí. Uhum. Então, mas é que sabe o que que é? Eu até estava dando uma olhada sobre isso. É que aqui no Brasil é muito complicado porque a gente tem bastante recurso para produzir energia de outras formas, só que a gente depende muito de condições climáticas, né? E você veja, né, no caso do Brasil, olha a estiagem que a gente está tendo. Então, olha como que está a produção de energia nas hidrelétricas, sabe? Então, e além disso, o impacto que é, né, de criar uma estruturação hidrelétrica, eu sempre lembro daquelas barragens. Lembro, claro, né, que a Brumadinho, né, era outra coisa, né? Mas assim, é uma barragem, por exemplo, a destruição que você tem que fazer de um espaço para poder estruturar desvio de rio, o quanto que isso não gera, né, um impacto ambiental. Só que as pessoas esquecem, porque fica tão em cima desse negócio de radiação e ficam lembrando toda hora desses eventos que aconteceram. Assim, que Chernobyl foi muito extraordinário, os outros que nem você falou, ficou contido ainda, né, o elemento, não chegou a Uhum. vazar, né? Então, eu pergunto até para você, aproveitando, o teu tema de mestrado foi sobre percepção das pessoas com relação à energia. O que você acha que faz as pessoas, o que fundamenta isso? Por que as pessoas têm tanto medo, têm tanto preconceito? O que você acha? Sabe que a gente fez uma entrevista, né, o pessoal, para perguntar justamente isso, né? E aí, né? Como você vê, né? E a primeira coisa que a gente percebeu, quando a gente fala de energia nuclear, vem uma imagem na cabeça das pessoas. E essa imagem, Paulo, Hum, era um cogumelo de fogo levantando no céu, que é a explosão da bomba atômica, sabe? Isso entendi. era a imagem mais recorrente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que no comecinho, quando o pessoal descobriu radiação, era só uma tecnologia maravilhosa, né? O pessoal usava aí para colocava o elemento radioativo na água, tomava, então era uma coisa assim, o pessoal via como fazia bem, né? Mudou bastante com a bomba atômica, mudou bastante com Chernobyl, e a fé na ciência mudou bastante também depois da explosão da Challenger, foi outra coisa que a gente viu bastante, que era uma espaçonave que fazia voos para o espaço ali. O Challenger, a Columbia deve ter visto aí o ônibus espacial. Ele explodiu em 1980 e alguma coisa. Esses eventos juntos, eles tiraram uma fé na ciência e eles colocaram a radiação num lugar de destruição, perigo e morte. Então, acho que Uhum. essa história ela pesa na cabeça das pessoas. Aí, Tá, e hum, desculpa, pode falar. no meu mestrado, né, só para complementar isso, como eu sou Claro. físico, né, eu estudava isso, eu achava, pô, então a gente tem que ensinar o pessoal, né, como que isso funciona, né, e falava que esse é o meu papel. Isso me pareceu bem óbvio no começo, mas conforme eu fui estudando, eu fui vendo que na verdade não era nada disso, porque o acidente de Chernobyl, ele aconteceu justamente porque as pessoas tinham uma fé inquestionável sobre aqueles cientistas, sobre aquelas pessoas, e ninguém nunca parou para perguntar o que que o público queria de fato, sabe? Vocês querem mesmo energia nuclear ou vamos tentar ali a hidrelétrica, né? Então, Hum, eu mudei, né? Conforme eu fazia minha pesquisa, o meu foco de vamos ensinar as pessoas sobre energia nuclear,
para vamos escutar as pessoas sobre energia nuclear. Acho que essa foi a melhor coisa que eu aprendi no meu mestrado, foi, ao invés de você tentar explicar, hoje, por exemplo, quando eu vou falar com médicos do meu trabalho, para falar para eles sobre o perigo da radiação. Claro que eu posso ir lá explicar para eles, é super bom, isso ajuda bastante. Mas funciona muito melhor se eu chegar para ele e falar, olha o seu dosímetro aqui. Doutor, vem cá, quanto você recebeu de dose? Como você acha que dá para melhorar, para diminuir? Ouve ele, sabe? Radiação, usina nuclear é a mesma coisa. Tem, no mundo inteiro, o pessoal está montando isso, comitês, o pessoal vem do Ministério da Ciência, discute com representantes da sociedade, o que eles acham, né? E aí, vamos para a radiação ou não vamos, né? Então, acho que esse foi o que mais me ajudou, assim, no meu mestrado, a entender. Foi bem legal. Mas você acha que, apesar disso, né, que você falou, o ideal seria ouvir. Mas, então, nesse caso, seria válido ainda assim tentar divulgar o conhecimento? Porque uma coisa que eu, particularmente como pessoa, me incomoda, e eu aprendi com você, inclusive, né, é que a gente sabe que pessoas que são muito da área científica sobem num pedestal. E às vezes a ciência fica um pouco inacessível para as pessoas. Inclusive, é a razão de eu fazer o podcast, é para tentar, né, levar o conhecimento de um jeito um pouquinho mais simplificado, ainda mais essa área, né? Então, eu acho que às vezes é difícil para as pessoas entenderem o que acontece de fato. Você acha válido, apesar disso, né, de ouvir, você acha válido passar o conhecimento para as pessoas ainda assim? Com certeza. Eu acho que ele é válido bem nesse sentido de troca, sabe? Eu passo o meu conhecimento para você, você me informa o que você acha disso também, né? O que você entende por esse Entendi. conhecimento. Mesmo porque, Paula, quando a gente fala do que é arriscado, eu posso chegar e falar, quantas pessoas a radiação nuclear matou? Isso é uma medida. Eu posso falar também qual foi a expectativa de vida que diminuiu das pessoas que se contaminaram, mas viveram, né? Morreram ali na hora. Mas eu também posso ver quantas pessoas morreram por quilowatt gerado. E eu também, sabe, tem uma infinidade de medidas que eu posso ver. Nenhuma é melhor que a outra. Quem vai decidir qual que é melhor? Entendi. Somos nós, né? Somos É nós. difícil de mensurar risco, então. É isso Na que você está verdade, dizendo. ele é subjetivo, exatamente. Ele depende Entendi. das pessoas, não da usina. A pessoa que vai me dizer o que é arriscado. Ela que vai me falar. Entendi. É o que a pessoa é o que ela vai levar em consideração. Por isso que é imensurável. É subjetivo de acordo com cada um. Cada um vai considerar uma coisa diferente. O E a conhecimento é válido para isso, para ajudar a dar ferramentas para ela, né? Para ela ponderar melhor. Porque é a pessoa que vai colher o fruto e os perigos disso, né? É essa pessoa que vai Correto. colher. E também vai correr o risco de estar ali do lado da usina, mas também vai ter energia elétrica. Então cabe a ela escolher junto com a gente, né? E a gente nesse meio. Isso foi bem legal. Ponderação de risco-benefício, né? Tudo que a gente fala envolve radiação acaba caindo no princípio da justificativa, né? Risco-benefício. Você tem que pesar o que você quer, né? Qual que é melhor. Mas deixa eu te perguntar um negócio, né? Apesar de a gente saber, então, dessa questão do risco aí, né? Ser uma coisa subjetiva, me fala. Você está me falando que o reator nuclear funciona aí por meio da fissão lá do urânio, que, né? Vai gerar a radiação. E esse mecanismo, tanto que até você falou que deu origem a dois caminhos, a descoberta desse processo, né? É o mesmo mecanismo que é utilizado em bomba atômica, tanto que as pessoas correlacionam com isso. É possível, numa usina nuclear, explodir igual uma bomba? O que diferencia uma coisa da outra? Já que o processo é o mesmo, fisicamente falando, né? O que está acontecendo ali é a mesma coisa. O que muda? Eles são bem parecidos. Na verdade, pode dizer até que o processo físico é o mesmo. Quando você vai fazer os elementos para o urânio, né, você não pode simplesmente pegar da terra ali o urânio, né, jogar numa pastilha e colocar no meio do reator. Não é tão simples assim. Bom seria se fosse. Mas o urânio ele tem várias formas, ele tem vários tipos de urânio, vamos dizer assim. A gente chama de isótopos. Então, tem várias variações do urânio. E nem todas servem para a gente. Aliás, quando a gente vê na natureza, a grande maioria dos isótopos que estão lá do tipo de urânio emitem radiação, tem sua importância no estudo, mas ele não consegue sustentar uma reação em cadeia. Você precisa, além de separar o urânio, né, que já é difícil do resto dos elementos, você tem que separar tipos de urânio. Então você tem que pegar, que isso é super complicado, né? Imagina você separar uma coisa que é minúscula, né, de outras. Você tem que separar esses tipos para os isótopos que vão te dar a reação em cadeia. E quando você vai separando eles, vai colocando uma mistura mais rica nos úteis, a gente diz que a gente está enriquecendo esse urânio. A gente está enriquecendo ele com isótopos que vão ser úteis para gerar a reação em cadeia. Para você fazer...
Diga. Então, enriquecer, só para um adendo, enriquecer, então, é você segregar esse urânio, é isso? Exato. Segregar os tipos de urânio e concentrar eles nos mais úteis. Ah, tá. Uhum. Tá? Então, você vai ter ali alguns isótopos que, beleza, né? Não dão uma reação em cadeia. Tipicamente, na natureza, você encontra coisas perto de 1%, né, dos úteis. Então, você vai Uhum. conseguindo separar e você vai tendo uma proporção maior daqueles úteis. Você começa a chegar em 5%, 10%, 15%. Isso já é bem difícil. O Uhum. pessoal, quando descobre esse de 15%, eles já conseguem fazer um tipo de material que consegue sustentar uma reação em cadeia que vai conseguir produzir um aquecimento considerável. Aí você tem o reator nuclear. Aí você consegue esquentar a água por um processo que a gente vai explicar mais para frente, e aí você gera energia elétrica. Para você conseguir uma Uhum. bomba, você tem que chegar em 80, 90% de Ah, aquecimento. Então, será que o reator pode explodir com uma bomba atômica? Não, ele não tem como. Né? Aquele negócio precisava ser tratado mais. Tanto é que tem países que dominam a tecnologia do reator, mas não dominam o da bomba, como, por exemplo, o Brasil. entendi. Né? Pelo menos é o que a gente acha até agora. Né? Ninguém sabe, pode ser que alguém É, descobriu. vai que os bastidores é outro rolê, né? E por Então, um você está me tempo, dizendo que o que diferencia, basicamente, um do outro é simplesmente a questão de concentração do urânio fissionável, digamos assim? isso. O urânio Entendi. fissionável, não, vamos dizer só para ficar certinho aqui, o urânio que pode sustentar uma reação em cadeia. Ah, certo. Entendi. Entendi. Então, ele tem que ser E você fissionável. começou a falar. hum, Desculpa, pode terminar. Ele tem que ser fissionável e gerar os nêutrons. Né? Eficientes. Entendi. Eu vi que você falou ali a questão até da reação sustentar e aquecer a água e tudo mais. Eu ia te perguntar justamente isso. Quando a gente tem um reator nuclear, né? Ok, né? Ele funciona ali por meio desse processo de fissão. Mas o que produz, o que vira energia elétrica ali? Tipo, é a radiação do urânio que vai virar energia elétrica ou é esse negócio de esquentar que você falou? Hum, O que é o útil ali do processo? Como que ah. vira? Bom, tem vários tipos de reatores, né, que podem fazer isso. Aliás, até comentários não usam não só urânio, tem plutônio e tório também são usados bastante. Né? Esse eu não sabia. Eles podem ser usados também para produzir reações. Também conseguem fazer o que é, na verdade, esse aquecimento que você falou. Então, sempre que a gente tem essa reação, né, em cadeia, a gente produz uma quantidade muito grande de energia que vai sendo dispersada como calor. Então, vamos imaginar assim, Ah, como se tivesse uma panela de pressão, né, a gente fecha ali aquela panela de pressão, a gente põe lá dentro algumas coisas que elas esquentam elas mesmas. Então, aí tem um pulo do gato, porque na panela de pressão a gente põe um calor embaixo dela, né? O que a gente tem que uhum, imaginar aqui é que o calor está vindo. Vamos imaginar do feijão que está ali dentro, né? Aquele feijão esquenta e esquenta uhum, a água que está lá. Então, uhum, essa reação ela tem essa capacidade, né, de produzir. É mais ou menos o que acontece em Angra. Tá? Então, em Angra você tem umas uhum, varetas que estão submersas no panela de pressão. As varetas têm urânio. Esse urânio está coberto por revestimentos que conseguem fazer uma reação em cadeia. E em volta disso tudo tem água, passando aí perto dos urânios, etc. Tem água que esquenta. uhum, E que nem a panela de pressão, essa água, quando ela esquenta, ela vira um vapor. E você teria um pistão em uhum. cima que vai mexendo, né? Lógico que não é tão simples assim, mas o princípio é esse. E esse movimento vai gerar uma bobina que vai gerar energia elétrica. Mas olha, Ah, tem alguns detalhes que são importantes a gente lembrar aqui, porque a gente fala, nossa, e essa água esquenta aí e fica. O que o pessoal faz com ela? Então, na verdade, é um pouquinho mais complicado. Você esquenta a água na panela de pressão e essa água já não vai para o pistão. Ela vai para um circuito fechado, para outro lugar, um pouco mais longe do urânio, onde ela passa por um cano que está envolvido por outro circuito de água, que a gente chama de circuito secundário. Então, a água que esquenta no urânio é o primário. Ela sai por um cano, uhum, quente, muito quente. Ela vai para outra piscina, lá longe. Nessa piscina, ela só passa por dentro do cano, né, mergulhado nessa piscina, e vai, então, como ela está quente, esquentar a piscina secundária. A secundária é que vai gerar uma turbina. Ela tem ali o pistãozinho dela que gera a turbina.
E essa secundária também é fechada. Ela volta de novo para a piscina original. Só que nesse processo de volta, ela vai passar por uma terceira água, que vai ser a água de resfriamento. Então, ó, olha só, são 2 circuitos fechados que não chegam na última água de resfriamento. A de resfriamento pode ser uma água ali que não encostou no urânio, que só resfriou a água da turbina. E essa é a água que a gente pode pegar, sei lá, de um rio, do oceano, né? A gente usa ela só para receber o calor e voltar. Então, o que que tem em Entendi. Angra, por exemplo? Só um mar ali que vai banhando e esfria, né? Esfria. Então, essa água que entra na usina e sai, ela não é contaminada. As águas que Não, seriam contaminadas não saem do reator, é isso? não. Só fica só nesse circuito fechado. Nesse circuito Uhum. fechado, que é o primário, ela passa pelo reator. Essa água não super monitorada para vazamento. Cada ponto tem um detector para a gente ver como é que está passando a radiação. Na segunda, que é a do sistema que gera energia, também é fechado. Ele recebe o calor de um lado e passa do outro. Como é que recebe calor? É que nem a panela de pressão mesmo. Não sei se você já fez essa loucura, Paulo, de pegar a panela de pressão e colocar ela embaixo da torneira. Olha, ó, começando, eu não cozinho, mas mesmo que eu cozinhasse, a panela de pressão é um trem que eu não gosto de mexer, não. Mas já vi gente fazendo isso aí. Então, esse, quando o pessoal quando pega e colocaria isso, seria o circuito secundário. Eles pegam, em vez de você pegar a água lá dentro que está quente, você pega essa casquinha que está quente, joga a água por cima, e aí a sua água vai esquentar pelo contato, né, com a Uhum, superfície, uhum, e não por mistura com a outra água. Acontece certo. ainda na usina nuclear é que isso ainda é o segundo, ele ainda é fechado, e vai para um terceiro Uhum. que vai resfriar. Então, é relativamente seguro. Até o segundo sistema é monitorado também para radiação, pra você ter ideia. Então, na verdade, a usina nuclear ela é termonuclear. Essa é termonuclear, exatamente. Ela precisa, Entendi. exatamente. Precisa gerar É porque, aquecimento. é porque quando a gente pensa, né? Porque na verdade, a gente pensa assim, né, usa o elemento radioativo, que deve ser a radiação que a radiação é bastante energia, né? Deve ser a radiação que dá a energia do negócio para o negócio funcionar, né? Porque isso gera, né, curiosidade. Né? Então, na verdade, não é bem não é a radiação em si, é unicamente o processo. A radiação é uma consequência, digamos assim, né? Porque esse que é o negócio, né? A radiação em si a gente não precisava dela, só que é ela que causa, inclusive, todo o transtorno da energia nuclear, né? O que fazer com rejeito? É, Porque, né, que troço que ele fica radioativo por muito tempo, né? Imagino. Não sei como é até que é. depois que o urânio decai, né, ele vai decaindo, ele vira tório, etc. Ele se quebra também em várias partículas. Esses rejeitos, eles ficam por milhões de anos emitindo radiação. Então, a gente tem aí um grande problema, né, como você comentou. O que fazer com isso? Acho que até Angra passou por troca de combustível, se não me engano, em 6 de junho agora. Eles pararam a usina por 48 horas para tirar aquele urânio velho, que já tinha um monte de outros elementos radioativos inúteis para produzir energia, e vão agora estocar eles. Isso tem que ficar guardado lá né? E é isso, né? Fica guardado lá. Só não pode vazar, né? Não tem o que fazer. Uhum. Aqui no Eu Brasil, sei que a questão do risco, do rejeito guardado, eu até comentei no episódio aqui que eu falo sobre terrorismo nuclear, é a questão de ação terrorista, né? Porque o reator, a gente sabe que ele é estruturado fisicamente para, segundo os cálculos, né, suportar um ataque aéreo, qualquer coisa do tipo. é, Agora, o local, às vezes, onde o rejeito está armazenado, não necessariamente tem tanta estruturação física quanto um reator teria. pois é. Então, acho que isso entra na conta dos riscos ali também, né? Isso que eu vejo que as pessoas acabam torcendo o nariz para as aplicações. Mas me diga, são muitos rejeitos, que é muita coisa que acaba sendo descartado das usinas? Troca tão rápido assim? É uma Tipo, quantidade considerável. Para você ter uma ideia, a Angra, acho que esse ano encheu o primeiro rejeito que ela tinha montado e já está em construção o segundo ali do lado. É um prédio bem grande. Quem tiver a oportunidade de visitar a Angra, vai ser a visita mais feliz de vocês. É super interessante vocês verem como aquilo funciona, né? Quem não tiver oportunidade, eu recomendo. Tem um podcast, não, um vídeo muito conhecido do pessoal do Manual do Mundo, que ele visita a Angra, é um dos meus favoritos. Então, se vocês gostam do tema, terminando esse daqui, já vão direto para esse daí, é muito legal. uhum.
Mas essa quantidade é bem grande. Aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de armazenar do lado ali do reator para ficar tudo monitorado, né? E acompanhando. Nos Estados Unidos, eles estão com uma ideia de colocar embaixo de uma montanha, que é uma ideia que está encontrando alguma resistência ali do pessoal, que é o depósito de Yucatán. Estão tentando fazer isso. E na França, que é o lugar que mais usa energia nuclear no mundo, lá 80% da energia elétrica vem de usinas nucleares. Eles separam em uns tonéis, levam lá para o oceano e jogam na Fossa das Marianas, que é o ponto mais fundo de todos, e deixam lá. Que bonito. E por que eles fazem isso? Tipo, isso não gera nenhum impacto ambiental, você jogar isso no mar? Porque, obviamente, eles não vão jogar sem uma selagem, mas, assim, pode isso? Assim, é difícil só falar o que eu vou fazer com isso daqui, né? Então, Uhum. tem essa ideia de enterrar, seria uma boa. A ideia de colocar ele debaixo no mar, né, nesse depósito selado, é exatamente essa. Lá no fundo do oceano, pelo menos a gente gosta de crer que tem menos vida, né? Uhum. Não chega a menos luz, né? Óbvio que tem, a gente já sabe hoje que tem realmente vida marinha lá, mas eu acho que lá o impacto é menor, né? Mesmo você enterrar numa montanha, que nem os Estados Unidos faz, ali também está criando algum tipo de problema, né? Uhum. Eu penso que a vantagem do mar é a blindagem da água, né? Exatamente. Todo uso de geração de energia elétrica, seja ela por usina, tem que ser pesado que impacto está causando, porque algum impacto vai causar. E esse é o calcanhar de Aquiles da usina nuclear, né? O que eu faço com esse rejeito, né? Uhum. Espero que futuramente a Entendi. gente consiga mandar no espaço, né? Acho que seria o ideal. Seria o ideal, né? Inclusive, eu ia te perguntar até a questão também que você está comentando a respeito de Angara, né? Angara é a usina nuclear que nós temos aqui no Brasil. E eu ia te perguntar isso também, né? Aqui no Brasil, a gente tem... Como que funciona aqui para a gente, né? Os reatores a gente tem, que tipo de tecnologia que é? É só para finalidade comercial ou tem outros tipos? Como que é? Aqui no Brasil, a gente tem alguns reatores que são usados para produzir radiofármacos, como o do IPEM, que você já conheceu, né? Conheci. Eu tive o prazer de visitar esse lugar, porque o Felipe foi um amor de pessoa e me levou lá. E eu chorei tanto, gente, de ver aquele negócio tão bonito. Então, sim, realmente, temos reatores para outras coisas. Temos reatores, esse é bem legal esse daí, quem tiver oportunidade algum dia de ver, vale muito a pena, o Serenkov lá, né? Feito lindo. Uhum. Esse daí, então a gente tem reatores para pesquisa, para geração de radiofármacos, a gente tem reatores para comerciais, aqui no Brasil, que são para geração de energia elétrica, que é o de Angra. A gente tem, na verdade, lá em Angra 2, tá? Angra 1 e Angra 2. Angra 1, se eu não me engano, é 640 megawatts, Angra 2 é mais ou menos o dobro, 1.350. Está em construção Angra 3, que vai ser quase 2.000 megawatts, quando estiver pronto ainda. Então, elas produzem muita energia mesmo, né? Eu lembro que o que as duas conseguem produzir, né, elas estão ali bem entre Rio e São Paulo, acaba ficando nessa região. De uma maneira geral, elas produzem 10% da energia elétrica que é consumida no Sudeste e no Centro-Oeste, juntos. Então é bastante. Né? É uma ajuda boa. Ela quase passou por uma falta de combustível esse ano, né? Porque pandemia, né? O urânio, de onde é que vem, etc. Né? Mas até agora ela está ok. E tive essa substituição aí agora em junho, né? Que foi 6 de junho dos elementos combustíveis, que deixou o pessoal até um pouquinho apreensivo, né? Porque foi no meio da pandemia, foi com equipe reduzida, protocolo de segurança, né? Mas deu tudo certo. Elas usam umas... Eu só queria fazer um adendo. Porque eu ainda não cheguei a falar sobre medicina nuclear, mas o radiofármaco que o Felipe está se referindo são substâncias que a gente usa numa das modalidades da medicina, que eu até comentei lá no episódio onde eu falo sobre as aplicações da radiação na área médica, que é da medicina nuclear. Então, os elementos radioativos que a gente usa para injetar nas pessoas, não todos, né, mas muitos podem acabar vindo justamente do reator, né? Agora, como que faz isso aí é um mistério para mim. Eu estava vendo também que para irradiação de alimentos, que eles usam o cobalto 60 para colocar nos cavaletes lá dos irradiadores, o cobalto também é produzido dentro de reator, né?
Eles deixam lá por 2 anos e de repente tá pronto o cobaltinho lá para usar. Só que como que você sabe explicar assim, meio por cima, como que é isso aí? Tipo, Eu acho que esse o que faz ali? vale um podcast esse daí. Acho que esse daí vai valer um Uhum. podcast à parte, é bastante coisa de reatores. Ainda mais As aplicações então vão muito além, né, de só produzir energia elétrica, digamos assim. pra você ter uma ideia, o do IPEM ele tem uma potência bem baixinha, mas do lado do IPEM tinha outro, Paula, você não, acho que não cheguei a te contar, mas tem um da Marinha ali. E acho que ele consegue produzir 14 watts ou 140 watts de energia. Dá para iluminar uma lâmpada. Só uma. Só uma. Imagina Muito um bom. reator inteiro, os caras acendendo um interruptor. Ó, conseguimos. Uhum. Então tem muita coisa que dá para fazer, muitas ideias desse reator. E, aliás, a do Brasil de fazer bomba, né? Essa coisa. O Brasil começou uma corrida no momento com a Argentina para ver quem ia conseguir montar a primeira bomba nuclear, isso lá na época da ditadura, até que veio uns órgãos internacionais, principalmente o Atoms for Peace, e falou, olha, deixa disso, gente, sabe? Vamos parar com essa ideia de fazer bomba, tem muitas aqui. Deixa disso. E o Brasil e a Argentina assinaram uma carta que é bom, a gente vai parar as pesquisas aqui. Mas quando conseguiram só de reator ali, né, a tecnologia para fazer o reator comercial de energia elétrica, dizem que os físicos saíram malucos de lá, gritando, tiraram a roupa. Então, tem histórias aí. Lá no IPEI. Muito bom. Bom, enfim, pode terminar de falar, desculpe. Acho que legal, quem tiver essa oportunidade de visitar o reator, é legal que você vê bastante coisa. Não sei se você lembra de umas de segurança. Lembra quando a gente entrou no reator, a gente não foi direto nele, né, Paula? Você lembra que tinha umas etapas antes? A gente recebia um dosímetro, né? Você vê como o pessoal é monitorado lá. A gente tem uma câmara no meio. Antes de chegar no reator, tem que passar por uma câmara que é tipo uma eclusa, sabe? Que ela vai mudar a pressão do ambiente. Olha que coisa louca. Para você ver, né, a parte do reator, você está fora, né, ali do prédio. Antes que você entra, você passa por uma câmara intermediária, onde eles abaixam a pressão do lugar, que nem um avião mesmo. De modo que se tiver algum acidente, nada sai de lá dentro, nem o ar, né? Como a pressão lá é menor, é negativa, tudo entra lá. Então não vai ter um vazamento para fora, você vai ter um vazamento para dentro, né? Você vai ter um escoamento de ar para dentro, né? Então tudo isso é pensado, é muito legal. Eu quero te perguntar um negócio que uma vez eu ouvi, mas é aquele negócio, né? Diz a lenda, que eu não sei se é verdade. Então, diz a lenda que existe, dentro das instalações onde tem reator, uma profissão que é tipo um físico sênior, sei lá, tipo um cara Master Blaster, que ele ganha um rio de dinheiro, mas se der cagada, ele é a pessoa responsável por acionar o mecanismo de segurança que sela a usina, e por consequência ele vai ficar selado lá dentro e não vai conseguir sair. É real isso aí? Eu não sei dessa história, não. Mas eu sei, Paula, que o treinamento deles, assim, de monitoração lá de Angra, ele é sigiloso, né? Também tem uns itens que você não pode comentar, não pode falar, etc. Porque você pode estar evidenciando falhas, né? De uma coisa que é Entendi. potencialmente arriscada, né? Para alguém que quiser fazer, sei lá, um acidente. Só imagina alguém que atacar o Brasil vai querer começar por lá, né? Para fazer um estrago, né? Certo. Tem isso também. Mas a gente sabe também, né? Que você lembra até Chernobyl, né? Chernobyl chegou a um ponto que só era possível salvar aquela tragédia de ser uma tragédia muito maior com sacrifícios, né? E quem assistiu aquele seriadinho de Chernobyl vai saber um pouco disso, né? Não vamos dar muitos spoilers aí. Então, eu não acho impossível. O que eu sei que tem é que para a construção de Angra 3, tem só um cara que consegue, um engenheiro ali, que consegue montar toda a estrutura ali, que esse sim é o engenheiro sênior. E quando ele entra de férias, a construção para. Entendi. E tem uma última pergunta que eu tenho para te fazer, que daí que também vai ser mais relacionada aqui para o Brasil. A gente só tem, né, as usinas de Angra ali, mas assim, levando em conta agora a questão do, digamos assim, né, risco-benefício, o nosso contexto atual, onde a gente está tendo, por exemplo, a maior parte da nossa matriz energética vem de hidrelétrica. A gente tem outras fontes, né, solar, eólica, né,
térmica, né? Só que a gente sabe que essas fontes, que nem a hidrelétrica, é totalmente dependente das condições climáticas e a gente está numa situação horrível. E quando chega nesse ponto, até onde eu sei, eles ativam usinas térmicas, né, que vão gerar mais CO2, que vai ser energia mais cara e tudo mais, vai piorar, né, o aquecimento global e, por consequência, piora as condições climáticas e vira uma roleta, vira uma roda, como é que fala? Fica se retroalimentando, né, um sistema que fica se retroalimentando. Levando isso em conta, ou até outras coisas que você queira levar em consideração, você acha que é uma boa, para o Brasil, seria uma boa investir em mais reatores, produção de energia por reatores, na sua opinião? Tá. Na minha opinião, tá? Vou primeiro falar da minha opinião, depois, né, como que eu acho que ela se encaixa no contexto. Quando a gente construiu Angra 1 e Angra 2, com certeza era necessário para a gente dominar a tecnologia. Então, isso eu acho muito importante. Embora, acho que essa foi a ideia, talvez, até de construção de Angra 1 e Angra 2, né? Dominar a tecnologia e, sabe, se precisar, tá ali, já temos alguma Dizer que experiência. tem, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? Também para um país também se colocar internacionalmente, é um que tem, né, uma tecnologia, etc. Então, Angra 1, Angra 2, com certeza cumprem esse papel. Aí, nas próximas usinas, isso não vai mais ser tão relevante. Eu acho que já tiveram até alguns estudos sobre outras usinas nucleares, uma em São Paulo, no Baixo Tietê, e outra em Sergipe, que eram as próximas, já estavam com planos para ser construídas. A Angra 3 está sendo construída, então estamos investindo, na verdade, nisso. Agora, nessa comparação com a hidrelétrica, a coisa começa a ficar um pouquinho mais preocupante. Tipo, se você fala de uns países tipo Japão, que não tem tantos rios assim, Inglaterra, sabe? Aí fica mais óbvio, né? É interessante você investir na nuclear, né? Porque senão você vai ficar aqui na Inglaterra, que queimava carvão até pouco tempo atrás, não tem como. Uhum, Mas o Brasil, ele realmente tem um potencial hídrico muito grande. Então aí a uhum. conversa começa a ficar mais interessante. Eu, Felipe, sou a favor das usinas nucleares crescerem com talvez um pouquinho mais de ênfase, porque eu entendo que esse é um tipo de tecnologia que, apesar dele ter aquele problema da geração de resíduos, eu entendo que, se a gente for olhar ele de uma maneira de dados, ele é mais seguro do que até as usinas hidrelétricas. A gente viu aí Eu acho que ele é muito estável também, né? Ele consegue ter uma constância na produção de energia. Olha, é interessante ter falado isso, né? Porque quando criaram Angra, ela ficava por muito tempo ligando e desligando, ela ganhou até um apelido pejorativo que era vagalume. Falavam que era vagalume porque ela desligava toda hora, etc. Então, assim, acho que ela tem uma constância, tem uma capacidade. Acho que talvez a nossa não tenha. Tem incríveis, né? A nossa, talvez, a tecnologia cumpre um papel legal, está melhorando bastante. Uhum. Angra 3 vai ter. E ela tem sua constância também, né? Ela com certeza contribui de uma maneira de auxiliar, para auxiliar. A gente viu aí Alto Xingu também, uma usina hidrelétrica que começou a ser construída e que teve um impacto ambiental e social e também com povos indígenas, povos originários também, né? Que afetou as terras Uhum. dele. E isso não é legal. Apesar de não ser uma coisa que a gente fala, está matando pessoas, né? Mas também tem outros impactos sociais que a gente tem que levar em conta. Claro. Mas eu acho que uma das questões que eu gosto muito da nuclear é que ela gera um monte de empregos e uma demanda por pessoas, assim, que, sabe? Por exemplo, a solar. A solar é ótima, mas você precisa de um monte de gente para ficar limpando painéis. Será que é esse o tipo de função que eu quero que a população tenha? Ficar limpando painéis, tirando pó? Ou será que eu quero uma população que Uhum. precisa de físicos altamente capacitados e pessoais com proteção radiológica, e estudos ambientais e contenção? Então, eu acho que a usina... A gente gera uma cadeia de conhecimento em muitas coisas, é isso que você quer dizer, então. Exatamente. Angra, por exemplo, Uhum. tem escolas excelentes, tem uma estrutura de estradas, tem que estar impecável, porque se tiver um acidente, como é que eu faço a fuga dali, né? Como é que eu faço Uhum. evacuação, estratégia, procedimentos? Tudo isso, né? Isso aí eu até lembro na época que deu aquela crise lá de greve que parou de ter combustível, a Angra ia desligar, né? Porque daí não tem como ter rota de fuga, né? Alguma coisa assim. Não dá para executar Exatamente. plano de emergência, né? Exatamente. Imagine só. E tudo isso tem que ser controlado, monitorado. O pessoal vê direção do vento a todo tempo, como que isso está indo, Uhum. para onde está indo, que avião está passando por perto. Tudo isso tem que ser monitorado.
Incrível. Então, eu, Felipe, acho legal. Agora, na minha pesquisa, eu tenho que lembrar assim, depende do que o público vai comentar. Então, o pessoal veio, um monte de protesto teve, lá em Aracaju, contra as usinas. São Paulo também, contra. Eu tenho que ouvir, né? A gente tem que entender que se as pessoas não querem, elas querem correr os riscos e os que vêm com a hidrelétrica, então que assim seja, né? Então, Entendi. essa é só a minha opinião. Mas Uhum. eu entendo que o Brasil não está numa onda agora de vamos investir em energia nuclear. Não é o que a gente quer agora. E eu respeito isso. Esses reatores que a gente tem aqui no Brasil, que você comentou, né, os vagalumes, falando em questão tecnológica, eles são velhos, assim, é uma tecnologia mais rudimentar, uma tecnologia meio termo, uma tecnologia recente, dá para se reatualizar? Como que é isso? Eles são parte desses reatores de água pressurizada, que são a grande maioria dos reatores que tem por aí. Então, eu diria assim, eles estão numa classe intermediária. Tá? Aqui na América Latina são os maiores, a Argentina tem alguns também, mas a gente tem os que produzem maior energia. Então, eu diria assim que, apesar de eles serem um pouquinho antigos, por exemplo, o primeiro veio da Alemanha, né? Ele já passou por alguns ciclos de reciclagem aí, né? Mas eu acho que assim, eles estão numa categoria intermediária assim, de tecnologia. Interessante. Tem na África do Sul também, tem outras tecnologias diferentes, mas assim, eu considero eles um seguro. Assim. É um carrinho assim, desses mais modernos, mas que responde o trabalho, sabe? Entendi. Bom, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, eu não tenho mais perguntas. Tá. Então, não sei se você quer deixar mais alguma opinião, mais alguma coisa interessante, uma curiosidade sobre. Acho que eu vou deixar mais uma indicação só, então. Quem tiver essa chance, o pessoal trabalha com radiação, eu falo isso para todo mundo, tá? Existe uma peça que está passando por aí, que chama Os Três Sobreviventes de Hiroshima, que é isso que a peça é. São três japoneses que moram no Brasil, eles falam português, que é o Takashi Morita, Kunihiro Bonkohara e Junko Watanabe. 2 homens e uma mulher. E eles estavam em Hiroshima no momento da bomba. E eles contam o drama deles, né, que foi passar por tudo aquilo. Então, quem tiver chance, procure essa peça para assistir eles contando sobre o que foi passar por essa experiência. Tá? E se conseguir a peça, leve um lencinho, porque é forte. Nossa! Eu acho que todo mundo trabalha com radiação, a gente colhe muitos frutos de estudos que aconteceram com essas pessoas, tá? Que, assim, não vou nem entrar nos aspectos éticos disso, né? Mas a gente tem uma dívida com essas pessoas enorme, 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 enorme. Elas são, apesar das bombas ser completamente justificadas, elas são heróis, né? É o mínimo que a gente pode dizer dessas pessoas. Então, quem tiver oportunidade, procure e vá assistir essa peça, porque ela é realmente fantástica. É isso. Muito bom. Vou até eu procurar. Eu lembro que você já tinha me contado na época que você morava aqui em Curitiba ainda e eu acabei não tendo o tempo nem oportunidade de ver ainda, mas vou dar uma olhada para até eu me interessei. Espero que com a pandemia eles estejam apresentando. Eles estão bem velhinhos já, como você deve imaginar. É verdade. Tem isso também, né? Esse detalhe. Bom, então eu queria primeiro agradecer você, Felipe, por ter aceitado participar. Eu achei sensacional a gente ter conversado sobre isso. Eu acho que ficou muito claro, eu gosto muito da tua didática para explicar as coisas. Inclusive, né, pessoal, o Felipe me ensinou muita coisa a respeito disso e muito do que eu sou hoje nesse quesito educacional eu aprendi com ele. Então, minha gratidão dupla para você, Felipe. Apesar de eu não gostar dessa palavra gratidão, porque agora os coaches ficam usando e estragaram o sentido da palavra para mim, mas tudo bem, detalhes à parte, né? Então, agradeço você por ter participado, Felipe, de verdade. E para vocês que estão ouvindo, agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Novamente, sempre vou falar aqui, né? Estou acompanhando as estatísticas do Anchor, vejo que tem mais ouvintes, mais pessoas interagindo e mandando um e-mail, e agradeço bastante a vocês por isso, tá? É o que motiva a gente a continuar falando a respeito desse assunto, então, vocês vejam, né? Tem muito estigma em cima disso, e esse episódio eu acho que é um que vai ajudar muito a tirar muito mito em cima dos reatores que a gente às vezes fica pensando, tá? Então, muito obrigada a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.
Você não vai dar tchau? Tchau!